Olá pessoal, meu nome é Karina Aline Alves, eu sou extensionista do IDR Paraná, engenheira agrônoma, e a gente está acompanhando essa área de orgânico que está sendo conduzida aqui no NEAT, no município de Bandeirantes, na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Esse projeto está sendo feito em parceria com o IDR Paraná e a gente vai conversar um pouco com vocês hoje a respeito do manejo que a gente fez com relação à rotação de cultura. Essa área ela já vem sendo conduzida há 2 anos com o manejo orgânico. E no primeiro ano a gente fez um plantio de rotação com aveia preta, aveia esmeralda e trigo mourisco. Em seguida, isso no período de inverno, né? Então foi feito um mix de cobertura. Em seguida, na safra de verão, a gente fez o plantio da soja, cultivada também no sistema orgânico. Depois a gente fez aveia preta e foi rolada essa aveia preta, né? A gente fez o manejo dela com um rolo faca. E agora a gente está na segunda safra de soja com um manejo orgânico também. Eu queria destacar alguns pontos da importância de ter na área um plano de rotação de culturas para a gente conseguir ter o sucesso do cultivo orgânico no caso. Uma das principais dificuldades no manejo orgânico é o controle de plantas daninhas. Então, nesse sentido, o manejo com as plantas de cobertura, ela vai auxiliar a gente conseguir controlar essas plantas daninhas no início do desenvolvimento da cultura da soja. Por quê? Como a gente não usa a aplicação dos herbicidas, todo o manejo das plantas daninhas, ele é feito através da capina, né, manual. Então, quando a gente olha aqui a planta já fechada, o próprio sombreamento das linhas de soja acaba inibindo, né, a germinação de plantas daninhas e com isso a gente tem um controle dessas plantas daninhas na área. No entanto, quando a soja ainda está pequena, a gente tem entrada de luz nas entrelinhas do dossel e isso pode fazer, né, com que ocorra a emergência de plantas daninhas. Nesse sentido, se a gente conseguir fazer uma boa cobertura do solo durante a safra de inverno, né, durante o período de inverno, e a gente conseguir um residual de palhada que proporcione uma boa cobertura desse solo, a gente vai fazer com que nessa fase inicial de desenvolvimento da soja tenha pouca emergência de plantas daninhas e consequentemente a gente tenha menos capinas para serem realizadas e com isso a gente reduz o custo também de produção. Como a gente está numa região com um clima bastante quente, a gente tem dificuldade de formação de palhada, porque a alta temperatura e a umidade favorece a decomposição da matéria seca que fica sobre o solo como resíduo dessa cultura de inverno que foi cultivada. Por exemplo, aqui a gente já está quase que na fase final de desenvolvimento da cultura da soja, mas a gente ainda consegue ver alguns resquícios de palhada da aveia que foi cultivada na safra de inverno. Então isso é muito importante para a gente, na fase inicial da cultura, a gente tinha muito mais cobertura. Só que vocês podem perceber que essa cobertura já foi decomposta e a gente tem aqui apenas alguns restos culturais. Por isso é muito importante que a gente consiga ter uma boa formação de palhada para manter esse solo coberto durante todo o ano. Isso faz parte também dos princípios, né, do plantio direto. Ou seja, a gente quer manter essa área sempre coberta para evitar, inclusive, os processos erosivos. Se vocês observarem na área, além do sistema de plantio direto, a gente tem o manejo, né, com os terraços para evitar o processo erosivo na área. Nas próximas safras, a gente já tem um planejamento de quais serão as culturas de inverno que serão cultivadas aqui na área para a gente fazer um manejo de rotação de culturas. Então, para a safra 2022-2023 agora de verão, a gente vai ter o cultivo da soja e depois a gente vai ter o cultivo do milho em 2023 e 2024 na safra verão. Em seguida volta a soja de novo. E aí a alternância das culturas vai sendo feita principalmente durante o período de inverno. Então, na safra de 2023 agora, após essa cultura da soja, a gente vai fazer o plantio
de milheto com ervilha capeluda. Em seguida, no próximo ano, será feito o manejo com tremoço branco e aveia esmeralda. E na próxima safra a gente vai fazer um manejo no inverno com nabo forrageiro e aveia granífera. A escolha dessas culturas que estão sendo colocadas no cultivo de inverno, ela deve ser feita de acordo com a aptidão da região para cultivo dessas culturas de inverno. Por quê? Aqui, por exemplo, a gente tem baixa disponibilidade hídrica durante o período de inverno. Então, cada agricultor deve considerar na sua região quais são as opções mais viáveis de manejo de plantas de cobertura para ser feita essa rotação de cultura. Quando fazemos essa rotação de cultura, pessoal, um dos objetivos também é a gente ter maior diversidade de raízes, né, no nosso solo. Isso ajuda a gente a formar macroporos e microporos para reter umidade, ajuda também na formação de palhada para a gente conseguir manter o solo úmido por mais tempo. Isso acaba beneficiando tanto a cultura quanto os micro-organismos benéficos que a gente tem no solo. Com essa variedade de culturas que vai sendo alternada, a gente consegue também um melhor aproveitamento dos nutrientes que estão no solo. Então, por exemplo, a exigência nutricional da soja, ela é diferente da exigência nutricional do milho, da aveia, do nabo forrageiro, do tremoço, da ervilhaca. E com isso a gente consegue reaproveitar esses nutrientes que estão em profundidades maiores no solo e trazer de novo na superfície para que seja então reciclado esses nutrientes, né, e aproveitado de novo para as culturas que vão sendo cultivadas nos períodos de verão, que é o que a gente está usando como fonte de renda, né? As culturas de inverno a gente está colocando apenas como formação de palhada e um plano de rotação de culturas para a gente conseguir manter esse manejo no orgânico. Outra coisa que é importante o agricultor se atentar no momento da implantação da cultura é que, por exemplo, a gente está com uma variedade aqui que ela tem um porte ereto e ela não tem engalhamento. A gente vê que a quantidade de galhos, né, laterais aqui dessa cultura, a gente vê que a quantidade de galhos aqui laterais, né, embora essa planta aqui ela está um pouco isolada, por isso ela teve um maior engalhamento, mas nas plantas que estão aqui no meio, você pode ver que ela não tem um engalhamento muito representativo. Então é importante que o agricultor ele se atente muito para a população de plantas que é recomendada para a variedade que ele vai usar na região. Por quê? Muitas vezes o agricultor está acostumado com variedades que têm maior engalhamento e ele coloca menos plantas por metro. No caso aqui, essa variedade ela é recomendada 14 plantas por metro, justamente por conta dessa característica que ela não tem um engalhamento bastante acentuado. Qual que é a importância disso? Se você tiver uma formação da cultura com poucas plantas por metro, isso vai dificultar ainda mais o controle das plantas daninhas. Então, isso a gente chama de manejo cultural, né? Quando a planta ela se desenvolve bem, ela fecha a entrelinha mais rápido, a gente tem um abafamento das plantas daninhas e, consequentemente, menos gasto com o controle dessas plantas daninhas. Por isso é muito importante que a gente acerte no plantio para a gente ter uma população correta de plantas. Caso o agricultor tenha alguma dúvida, né, tenha interesse de fazer um manejo de orgânico, a gente recomenda que ele procure um extensionista do IDR para orientar na tomada de decisões. Porque a gente percebe que o planejamento de todas as ações dentro da área de orgânico é muito importante para o sucesso do agricultor. Então, é claro que se ele não se sentir confortável, né, em fazer todas essas decisões sozinhos, o que é natural, procure a gente, que a gente está aqui para auxiliar vocês, à disposição de vocês.